Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Portanto, nesta condição de estar assistindo ao canal pela primeira vez, eu gostaria de lhe estender um convite. Ou seja, inscreva-se em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, marque o sininho lá na página do YouTube para que todos os nossos vídeos sejam entregues até você sem nenhum problema, sem ter que procurar, sem ter que ficar imaginando, será que saiu ou não um vídeo novo? Automaticamente o YouTube lhe avisa. Então, inscreva-se, dê o like, marque o sininho e, lógico, compartilhe estes vídeos e estas informações com seus amigos, porque pode ser do interesse de algum deles ou de algum amigo deles. Portanto, o compartilhamento não lhe custa nada e faz com que estes materiais cheguem mais longe. Portanto, este é o meu convite. Para todos vocês que já são nossos seguidores, que nos acompanham no canal, que nos enviam pautas como sugestão, que nos enviam recados, que nos enviam dúvidas a respeito dos processos, estamos aqui para tentar resolver e tentar informar da melhor maneira possível. Lógico que nem tudo aquilo que chega até nós é possível de ser objeto de novos vídeos. Mas, dentro das nossas possibilidades, nós o faremos. Perfeito? E como é que vocês entram em contato? Vamos lá. Está aqui embaixo, nosso Instagram. É por aqui que você pode entrar em contato conosco. É por aqui que você pode enviar alguma informação, alguma dúvida e, a partir daí, ser encaminhado para o tratamento, para o processamento, para a informação. Ok? Nem tudo é respondido diretamente no Instagram. Nós temos que ver caso a caso. Eu sempre digo, o seu caso é seu caso, não é o caso de todos. E muitas vezes, se eu dou esta informação aqui a público, isto pode acabar atrapalhando um processo, a interpretação de uma outra pessoa na resposta e causar algum transtorno. Portanto, as coisas são tratadas diretamente com os interessados. Ah, mas doutor, e quais são os vídeos que tem no canal? Dá uma olhada na playlist. Tem muito vídeo publicado ali dentro, vídeos longos, vídeos curtos. É só procurar, localizar e assistir, evidentemente. Muito bem. Sobre o que é que nós vamos falar hoje? Vamos falar novamente a respeito de uma alteração que houve, ou melhor, sim, houve uma alteração na legislação da nacionalidade portuguesa, naquilo que se refere ao item do tempo de residência legal em Portugal. Uma das modalidades, uma das possibilidades de se adquirir a nacionalidade portuguesa por naturalização, portanto, não é aquela nacionalidade originária, aquela que vem pelo sangue, né, chamada de ius sanguinis. Esta nacionalidade, em especial, nós estamos falando aqui por tempo de residência legal em Portugal. Esta nacionalidade teve, na última alteração legislativa, uma proposta diferente que iniciou com um trabalho de várias pessoas e, em especial, através de petição pública ao parlamento, o governo, portanto, e ela acabou sendo admitida, esta ideia, esta linha de raciocínio acabou sendo admitida pelo Estado e levou a uma proposta de alteração legislativa que foi, digamos assim, aprovada no parlamento no dia 5 de janeiro de 2024. Nós agora já estamos em fevereiro. E o que acontece com esta alteração? Até o presente momento, não tem nenhuma publicação final, definitiva. Por quê? Porque ela foi aprovada no parlamento, foi encaminhada ao senhor presidente da República, que deve ratificar ou não esta proposta legislativa e, uma vez ratificada, então encaminhada ao parlamento para publicação. Muito bem, o que acontece? Chegou o projeto com várias alterações nesta lei,
para o senhor presidente da República. Ele debruçou-se sobre o caso e um dos artigos que foi também objeto de alteração é, por exemplo, o artigo que trata dos processos lá do artigo 6 da lei da nacionalidade, que fala dos judeus sefarditas. E como fala de judeus sefarditas e em razão do que está se passando lá entre Israel, Hamas, Palestina e Companhia Limitada, o senhor presidente da República achou por bem levar este assunto ao nível superior, ou seja, encaminhou este artigo, não a lei toda, não o projeto inteiro, este artigo foi colocado como uma dúvida por parte do senhor presidente da República se ele aprova ou não daquela forma, porque ele tem uma dúvida com relação à constitucionalidade daquela alteração proposta. Sendo assim, ele remete o assunto para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional vai ter que fazer uma análise e dizer se este artigo, da forma como está previsto, é ou não constitucional. Se ele não fere a Constituição portuguesa, se pode ser feita uma alteração naqueles termos. Se pode, vão dar um ok, volta para o senhor presidente da República, ele vai ratificar e mandar ao parlamento e publica-se. E esta primeira etapa estaria vencida. Se eles disserem que não, ele vai dizer que não, ele vai devolver o projeto para o parlamento e vai dizer altere ou não altere. Pronto. Quando eu digo não alterem, permanece o que está vigente hoje. Tanto aquele artigo proposto não vai ter eficácia. Continua valendo o que está. Então nós temos que aguardar neste especial item a decisão do Tribunal Constitucional. E por esta razão, por este artigo que está em análise pelo Tribunal Constitucional, fazer parte de um pacote, né, de uma proposta legislativa que mexe com vários artigos, todos estão em suspenso. Nenhum deles foi promulgado, porque a proposta de alteração de lei é única. Então, todos os demais artigos estão o quê? Estão lá no stand-by, estão na geladeira. Daqui a pouco vem a resposta do Constitucional e aí sim o senhor presidente vai dizer ao parlamento o que deve ser feito. Por outro lado, nós temos uma situação aqui em Portugal de que agora, no dia 10 de março, nós teremos eleições legislativas. E isto significa o primeiro-ministro entregou o cargo no parlamento. O primeiro-ministro entregou o cargo. O parlamento foi dissolvido. Quando o parlamento é dissolvido, cria-se uma comissão de representantes de todos os partidos, de todos os órgãos, que vão manter a roda girando. Quer dizer, o parlamento não fechou, não encerrou de vez as suas atividades. A questão é que não há votações naquele sentido de alterar a legislação e disso, daquilo. É muito restrito o trabalho desta comissão. Simplesmente existe para efeitos de manter o sistema funcionando. Nós não podemos estar sem parlamento, completamente. Então, tem uma comissão. O parlamento está lá. Porém, essas alterações, em razão também, não é só o fato deste item ter ido para o Tribunal Constitucional, em razão de que daqui a 10 de março, gente, são praticamente aí 20 dias, nós temos eleições e com isto todas as decisões que são um pouco mais profundas, e esta é uma alteração profunda, que mexe na lei da nacionalidade, estão no stand-by. Porque uma vez que forme-se o novo governo, este assunto volta e pode, evidentemente, deverá haver um entendimento divergente daquilo que era antes. Quando eu digo era antes, é porque nós tínhamos uma maioria absoluta no parlamento do Partido Socialista. E que agora tende a mudar. Vão ser maioria? Vão, mas maioria não absoluta. Aí é que está a grande diferença. Eis a grande questão.
Significa que o Partido Socialista, mesmo tendo a maioria no parlamento, vai ter que negociar as suas posições com os demais, as suas propostas com os demais pares. O que não aconteceu no passado. No passado, o parlamento era socialista absoluto. Então, o que acontecia? O parlamento, com a maioria absoluta, faz uma proposta de lei e passa por cima, é um trator, é um rolo compressor. E isto muda. Então, esta lei da nacionalidade, quando trata da nacionalidade por tempo de residência, não foi para o Tribunal Constitucional. Este artigo não foi colocado lá para análise. Este artigo, a princípio, foi aceito pelo senhor presidente da República, mas ele não pode ser colocado para funcionar agora. Por quê? Porque faz parte de um pacote, de uma proposta de lei. E ela só pode ser devolvida por completo, com as respectivas alterações. Bem, o senhor presidente da República está aguardando o tribunal. Quando o tribunal der o parecer, ele dá o andamento. E aí sim. Depois disto, nós ainda temos o quê? Regulamento da lei da nacionalidade, que também deve ser alvo, então, de alterações, visto que mudou a lei, muda o regulamento. Para aqueles que nos enviaram, então, informações, pedidos de informação a respeito se já está valendo ou não está valendo, a resposta é: não está valendo. Nós ainda temos de aguardar que isto seja publicado. E para que seja publicado, nós temos de esperar que o senhor presidente da República ratifique. E para que ele ratifique, ele tem que esperar o parlamento, ou seja, o parlamento não, perdão, o Tribunal Constitucional se manifestar sobre um dos artigos dessa alteração. De uma maneira geral, nós temos a seguinte situação. O que muda efetivamente na contagem de tempo? Para pedir a nacionalidade por tempo de residência, 5 anos de residência legal em Portugal. Hoje, este tempo é contado a partir da emissão do primeiro título. Portanto, você entra com a manifestação, espera 2 anos e meio, 3 anos para receber o sinal verde da AIMA, e aí, quando você recebe o sinal verde da AIMA, você vai ao posto de atendimento, faz a coleta de dados biométricos e depois recebe o seu título. Bem, a partir daí, da emissão, da data de emissão do primeiro título, é que você começa a contar 5 anos. Mas perceba que você já estava aqui há muito mais tempo. Vamos lá, 2 anos e meio. Então, o que acontece? A proposta legislativa é no sentido de que seja contado o tempo desde o momento em que você deu entrada no pedido de manifestação de interesse. Porque mostra o seu interesse, já diz a palavra, o próprio nome, manifestação de interesse. É um ato espontâneo da pessoa, do imigrante, que se manifesta para o Estado português de que ele tem interesse em permanecer em Portugal, residir em Portugal, trabalhar em Portugal e, desta forma, contribuir para o Estado. Então, a proposta foi no sentido de contar o tempo de 5 anos a partir da manifestação. É óbvio que esta contagem só tem validade se, lá no meio do caminho, a manifestação for aceita e o título emitido. É óbvio que se você não conseguir o título por alguma razão, o seu processo deu algum problema, evidentemente que este tempo não vai contar. O processo encerra e você teria que talvez iniciar um novo processo. Então, se este processo encerra a contagem de tempo. O seu tempo começa a contar a partir da nova, caso você venha fazê-lo. Então, são estas as situações que envolvem esta alteração da lei da nacionalidade portuguesa com relação ao tempo de serviço, porque muda a forma de contagem do tempo. A proposta passou no parlamento, está nas mãos do senhor presidente, e que ainda não a devolveu, porque já falamos aqui, está em causa a alteração no artigo que trata dos judeus sefarditas. Uma vez isto resolvido, deve voltar tudo ao parlamento
Isto vai acontecer muito seguramente após as eleições e vai cair no colo daqueles que vão assumir o parlamento a partir do dia 10 de março, quando ocorre a eleição, e nós então, em seguida, saberemos quem são os novos parlamentares e quem é o novo ministro. E aí segue a vida em Portugal. Até aí, nós estamos ali no limbo, nem para um lado, nem para o outro. E a vida segue. Perfeito? Espero ter esclarecido, ter conseguido clarear um pouco isto para vocês. E todos aqueles que têm interesse nisto, fiquem atentos. Havendo novidades, nós estaremos aqui para trazê-las para vocês. Um grande abraço a todos, uma excelente semana e até a próxima. Say